Bom dia! Hoje eu vou falar sobre o último filme do Jim Jarmusch, que foi lançado esse ano no Festival de Cannes como filme de abertura, que se chama Os Mortos Não Morrem. Então, pra quem não conhece o Jim Jarmusch, ele é um diretor que começou a fazer filmes em 1980 e ao longo da carreira dele ele fez videoclipes, curtas-metragens, documentários sobre bandas e músicos e fez, enfim, vários filmes que são considerados filmes mais cult e alternativos porque ele tem uma maneira de contar as histórias extremamente lenta e que às vezes incomoda bastante as pessoas. Dos filmes mais conhecidos dele talvez estejam Stranger Than Paradise, Coffee and Cigarettes, Down by Law, Ghost Dog, Dead Man, Broken Flowers com Bill Murray e agora em 2013 ele fez aquele filme de vampiro, aquela sátira de vampiro, Only Lovers Left Alive, com a Tilda Swinton e o Tom Hiddleston. Nesse meio tempo, entre 2013 e agora, ele fez dois filmes, um documentário chamado Gimme Danger sobre a banda The Stooges, do Iggy Pop, e Patterson, um filme com Adam Driver, que pra mim foi um dos melhores filmes da cinematografia dele. Foi um filme realmente que me marcou bastante. Eu assisti esse filme no Estação Botafogo e eu saí de lá assim bem modificada pela experiência cinematográfica, cinemática. Recomendo profundamente que assistam Patterson. Então assim, esse último filme dele, Os Mortos Não Morrem, ele de novo é uma sátira a um filme de gênero. E nesse ele tá fazendo isso com o gênero do filme de zumbi. Primeiro eu vou falar um pouquinho da sinopse, depois eu vou entrar nas questões problemáticas e nas coisas boas do filme. O filme é estrelado pelo Bill Murray, o Adam Driver, a Chloe Sevigny, o Tom Waits, e tem a participação de um bando de gente, incluindo o Iggy Pop, a Selena Gomez, a Tilda Swinton, enfim. É um elenco muito variado e parece um pupurri, assim, de talentos que estão ali. No filme, coisas estranhas começam a acontecer, como o fato de que o sol tá se pondo em momentos muito estranhos e não previstos antes. Os celulares não funcionam, os relógios não funcionam, é quase como se tivesse alguma coisa alterando a placa magnética da Terra. E aí, aos poucos, você vai ouvindo através de rádios, que é um dos métodos mais usados nesse tipo de filme de zumbi. Você receber as notícias de fora, para aos poucos ir montando o quebra-cabeça do que está acontecendo. E essas notícias falam sobre uma possível alteração do eixo da Terra por causa de explorações fractais, eu não sei exatamente o que é, mas basicamente o filme está dizendo que existe corporações americanas e, enfim, mundiais que estão mexendo em partes muito importantes do centro da Terra para explorar alguma determinada coisa, tipo um petróleo, só que não petróleo, mas é uma fonte de energia, e que isso acabou gerando essa mudança de eixo da Terra, ou algo do gênero, e isso muda completamente a estrutura de tudo. Por quê? Por causa da irresponsabilidade. A irresponsabilidade do homem, que fica explorando as paradas sem pensar nas consequências. Então, logo de cara, você entende que o Jim Jarmusch está fazendo uma crítica ecológica. Tá rolando esse embate, porque tem momentos em que na rádio você ouve o jornalista falando, os cientistas estão dizendo que as explorações fractais do polo, blá blá blá, estão alterando as condições naturais. E aí depois você ouve um político ou um representante de uma companhia, de uma empresa, dizendo que isso é tudo um absurdo, que não dá pra ficar confiando nesses cientistas, o que, por incrível que pareça, é exatamente o que acontece hoje em dia. O assunto de mudança climática e o problema das calotas polares e todas essas modificações que a gente está tendo na quantidade de raio UV que a gente recebe e no buraco na camada de ozônio, todas essas coisas que são reais, mas que pessoas como o maravilhoso Donald Trump dizem que não, mentira, isso daí é tudo invenção dos cientistas, que são os idiotas, né? Eles não sabem do que eles estão falando. Eu, que não estudei isso, sei muito mais. E aí você tem um bando de gente que acha que realmente é batota. É tipo mentira. É invenção, assim. Por quê? Porque as pessoas preferem não acreditar nisso. Porque é muito mais fácil você continuar deixando as empresas explorarem coisas porque economicamente isso dá um retorno rápido de emprego, enfim, de energia, de dinheiro, de sei lá o quê. Mas a longo prazo, nem tanto longo assim, porque a gente já tá sentindo todas essas mudanças, a gente tá
se ferrando e ficando cada vez mais à mercê dessas mudanças incontroláveis. Então, ok, já de início você percebe que o filme vai trazer os zumbis, mas como consequência de uma ação irresponsável ecológica. E aí, nessa cidade pacata, que se chama Centerville, você tem o Bill Murray, Chloe Sevigny e o Adam Driver são policiais. E eles estão, no início, indo investigar uma denúncia que um fazendeiro, interpretado pelo Steve Buscemi, que usa um daqueles bonés vermelhos escrito Make America White Again, que foi muito usado na campanha do Trump. E ele denuncia o roubo de uma galinha e ele acha que foi o personagem do Tom Waits, que é um ermita que mora no meio da floresta há muitos e muitos anos e que consegue ficar alheio assim, a tudo que está acontecendo na cidade. O que traz mais um ponto interessante, que é o seguinte: quando essas coisas estranhas começam a acontecer, todos os animais fogem. Os gatos, os cachorros, as vacas, as galinhas, todos eles começam a ir para o meio da floresta, da natureza. Porque essa galera bizarra zumbi, que tá saindo das covas e levantando dos paninhos brancos, eles são o quê? Urbanos. Mais um comentário que o Jim Jarmusch está trazendo. Ele pega elementos de filmes desse gênero que já são muito conhecidos, que é o fato de que os zumbis estão sempre indo para perto de coisas que eles tinham afinidade quando eles estavam vivos. Era quase como se fosse uma parte irracional, inconsciente, quase mecânica deles, que mesmo eles já não tendo mais alma ou cérebro, eles vão automaticamente, irracionalmente, para essas referências que eles tiveram quando eles estavam vivos. E aí o Tom Waits, que é um eremita e que vive no meio da floresta, fica meio que a salvo disso tudo, porque ninguém fica na floresta, sabe? Ninguém tem mais meio que o hábito. Outro comentário sutil que o filme faz. Então, ele que tá lá fica super de boa, nenhum zumbi vai incomodar ele fica só observando. E ele é meio que o narrador onipresente, oniconsciente do filme. Logo de início, essas coisas estranhas começam a acontecer, e você tem os primeiros 2 zumbis que surgem, um deles sendo o Iggy Pop, e eles 2 vão no diner da cidade e matam as primeiras vítimas. E no dia seguinte, o Danny Glover avisa aos policiais, e eles vão lá e eles veem os corpos todos assim abertos e as tripas de fora e essas coisas assim. E aí que vem o diferencial do filme do Jim Jarmusch quando lidando com isso. Ele traz toda aquela pasmaceira, aquela calma, aquela tranquilidade, aquela contradição climática do silêncio e da demora em formular as frases para esse tipo de filme, que em geral é um filme ligado a ação, desespero, e agora o que nós vamos fazer e tal. E ele quebra essa expectativa, fazendo com que as personagens sejam extremamente impassíveis, inabaláveis, imperturbáveis. E aí, a partir daí, as coisas começam a se desenrolar, mais mortos começam a sair das suas covas, e o filme usa a ideia da metalinguagem no sentido de que tem alguns momentos em que o Adam Driver e o Bill Murray mencionam o fato daquilo ser um filme, deles fazerem parte de uma estrutura que tem um roteiro, tem uma trilha sonora, e também usam uma coisa que já tinha sido usada numa das melhores sátiras de filme de zumbi de todos os tempos, que é o Shaun of the Dead, que é o fato deles já saberem o que é um zumbi, deles já esperarem que zumbis sejam uma possibilidade real. E isso é uma coisa que vem acontecendo recentemente nos filmes de zumbi. Não tem muito aquele momento de, ai meu Deus, o que será isso? Uma doença? Uma coisa louca? Não, porque as pessoas já têm essa referência de filme de zumbi e elas assumem essa referência. Eventualmente, aquela crítica do início, que é a crítica ecológica, que já foi colocada logo de cara, se transforma também numa crítica ao capitalismo, que na verdade está no nascimento dos filmes de zumbi. O Jorge Romero, nos anos 60 e 70, quando começou a fazer filme de zumbi, ele já usava essa estrutura e essas personagens para fazer uma super crítica a várias questões da nossa sociedade. Por exemplo, Dawn of the Dead, que ele lançou em 1978, era um filme que se passava num shopping mall, num shopping center. Os personagens, eles se escondem lá e os zumbis tentam ir pra lá eventualmente. Por quê? Porque é isso, porque a referência mental deles de quando eles estavam vivos eram objetos, era matéria, eram as compras, eram as coisas que eles gostavam, e tava isso no shopping. Quase como se ele estivesse dizendo que essas pessoas que são mortas-vivas já tivessem ligeiramente mortas-vivas quando elas estavam vivas. E isso se aplica ainda mais hoje em dia. Uma das coisas que faz com que esse filme seja muito atual é essa relação com o consumismo e com essa nossa condição quase zumbi mesmo. Eu fiquei reparando um dia desse, eu tava numa fila e tava todo mundo olhando pra baixo no celular, assim. É raro você não ver as pessoas quando elas estão paradas olhando pra baixo pro celular. E aí demora pra andar pra frente na fila, sabe? Porque tá assim.
E esse tipo de crítica já estava em vários dos filmes de zumbi. Começou nessa época do Dawn of the Dead, passou pro Shaun of the Dead, que é esse filme maravilhoso do Edgar Wright, que eu recomendo profundamente. E agora, de novo, foi retrazido pelo Jim Jarmusch. Mas é isso, só esse breve parênteses, só para explicar que filmes de zumbi sempre foram usados para fazer uma crítica à sociedade atual, a esse estado de isolamento que a gente vive hoje em dia, cada um no seu interesse individualista, enfim, nessa passividade, no nosso distanciamento da natureza. Tirando toda essa parte, ele pega alguns elementos que são típicos da cinematografia de gênero de zumbi e subverte um pouco para a linguagem dele, que é essa linguagem tranquila, lenta. E ele faz com que o humor venha muito a partir desse choque de expectativa, entendeu? Dessa coisa de você ver uma coisa chocante e a resposta ser pela tranquilidade. De você ter a repetição de uma coisa passiva quando você está esperando que vai ter uma diferença, mas não, vem pela repetição. Essas coisas são o que formam o humor do Jim Jarmusch. E agora eu vou falar das coisas que eu não gostei do filme, que fizeram com que ele seja um dos meus filmes menos favoritos do Jim Jarmusch. Quando o George Romero ou o Edgar Wright usam isso para fazer uma crítica social, seja sobre o racismo, sobre o consumismo, sobre o individualismo, quando eles fazem isso inserido na narrativa, dentro de uma história com personagens fortes e que fazem sentido um com o outro. Então tudo bem, então é maneiro. O filme do Jim Jarmusch é panfletário, porque ele cria personagens frouxos, que não são muito fortes, que não são muito coerentes, juntos numa narrativa que é muito flácida, sabe? Não tem uma liga, assim, sabe? Você tem, por exemplo, a personagem da Selena Gomez e os dois meninos que surgem com ela, que são hipsters, e que estão lá basicamente para servir de motivador de uma piada sobre hipster. Eles são inúteis para a narrativa. Ele perde a oportunidade de usar esses personagens que poderiam ser motivadores de ações na trama que levariam a gente a entender determinadas coisas, mas eles não fazem nada. Isso me deixou bastante decepcionada, porque a maneira como ele traz a crítica é muito óbvia, tendo direito até a um discurso em voice-off do Tom Waits. Eu acho muito desnecessário. Eu acho pobre dramaticamente. Ele sabe fazer um filme bom. E aí, por isso que, assim, aquela coisa que eu falei, que é um pupurri de atores que parecem que estão só se divertindo, não se aproveita muito esses talentos desses atores que são tão bons, sabe? É aquela sensação de que ele não pensou muito pra fazer esse roteiro, sabe? Ele não se deu muito ao trabalho. E isso me deixa meio chateada, porque parece um trabalho meio mal feito, sabe? Tipo, meio preguiçoso. E quando você sabe que um diretor é capaz de coisas excelentes, isso te decepciona ainda mais, sabe? Então é isso. Essa foi a minha crítica sobre Os Mortos Não Morrem, filme que está estreando nos cinemas. Apesar de eu ter essas críticas, eu gostei, assim, foi uma experiência razoável, mas eu acho que como sátira de filme de zumbi, ele peca muito e tem outros que são muito melhores. Esse filme é bem fraquinho nesse sentido de sátira de filme de zumbi. Como filme que faz uma crítica sociopolítica, ecológica, eu acho que ele é muito panfletário. Como filme de comédia, ele também é fraco, então ele perde em todas as categorias. Tendo dito isso, o Bill Murray e o Adam Driver são excelentes, eles estão muito bem juntos, eu adorei a química entre eles dois, eu acho que as cenas deles meio que salvam o filme. A Chloe Sevigny, coitada, eu achei bem ruim o papel dela. Eu também acho que ela foi uma personagem feminina muito fraca. Acho que a Selena Gomez também surgiu como, olha, eu sou a personagem feminina e de repente, puf, não interessa, eu não sou tão foda assim. Então, assistam ou não assistam Os Mortos Não Morrem, do Jim Jarmusch, e até a próxima. Excuse me. Those are some pretty good cuts. You played some minor league ball, didn't you? Well, a little Class A. It was a long time ago. Ok. Se vocês gostaram dessa resenha, passem para as pessoas, comentem. Eu adoraria saber o que vocês acharam. Às vezes, ouvindo comentário de outras pessoas, eu repenso as minhas opiniões e eu tenho gostado muito dos comentários que vocês deixam aqui. Então, por favor, não hesitem em comentar e falar o que vocês acharam. Se quiserem falar de outros filmes prévios do Jim Jarmusch também, da opinião de vocês, eu serei toda ouvidos ou olhos, porque eu vou estar lendo, na verdade. E é isso. Até a próxima.